Olá, na aula de hoje vamos falar sobre a manutenção preditiva. Manutenção preditiva é o último tipo de manutenção e o mais moderno dos três. A manutenção preditiva é definida pelas atuações que são feitas nas máquinas de acordo com as alterações em parâmetros de controle. Ela é conhecida na engenharia de manutenção como um método que tem a finalidade de indicar, por meio de softwares e equipamentos, as condições de funcionamento e desempenho de uma máquina em tempo real. A manutenção preditiva proporciona o monitoramento do aparelho em questão. Ela é aplicada para o acompanhamento de diversas condições, como as elétricas, as mecânicas, as hidráulicas e as pneumáticas. Por meio desse controle de parâmetros e métricas, é possível que os responsáveis pela manutenção monitorem a degradação dos equipamentos. Tudo isso evitará que ocorram perdas para a empresa. Esse tipo de manutenção carece de alguns investimentos em sensores, softwares e computadores, por exemplo. Somente com o uso da tecnologia pode-se monitorar os parâmetros das máquinas, pois a manutenção preditiva pode ser feita de forma remota. Ou seja, ela dispensa que os equipamentos sejam inspecionados fisicamente e assim não são necessárias paradas e desmontagens, por exemplo. Então isso se torna uma vantagem. Entre as vantagens da manutenção preditiva temos o aumento na vida útil do equipamento, controle dos materiais, como peças, componentes, partes, entre outros, e seu melhor gerenciamento, diminuição dos custos de reparos, melhoria da produtividade da empresa, diminuição dos estoques de produção, limitação da quantidade de peças de reposição, melhorias da segurança, credibilidade no serviço oferecido, motivação do pessoal de manutenção e boa imagem do serviço após a venda, assegurando o renome do fornecedor. Existem alguns métodos de manutenção preditiva, que são o estudo das vibrações, a análise dos óleos, análise do estado das superfícies e análises estruturais de peças. Em relação ao estudo das vibrações, todas as máquinas em funcionamento produzem vibrações, que aos poucos levam-nas a um processo de deterioração. Essa deterioração é caracterizada por uma modificação da distribuição de energia vibratória, pelo conjunto dos elementos que constituem a máquina. Observando a evolução do nível de vibrações, é possível obter informações sobre o estado da máquina. O princípio de análise das vibrações baseia-se na ideia de que as estruturas das máquinas, excitadas pelos esforços dinâmicos, que são as ações das forças, dão sinais vibratórios, cuja frequência é igual à frequência dos agentes excitadores. Se captadores de vibrações forem colocados em pontos definidos da máquina, eles captarão as vibrações recebidas por toda a estrutura. O registro das vibrações e sua análise permite identificar a origem dos esforços presentes em uma máquina operando. Por meio da medição e análise das vibrações de uma máquina em serviço normal de produção, detecta-se com antecipação a presença de falhas que devem ser corrigidas. Falhas, por exemplo, enrolamentos deteriorados, engrenagens defeituosas, acoplamentos desalinhados, rotores desbalanceados, vínculos desajustados, eixos deformados, lubrificação deficiente, folga excessiva em buchas, falta de rigidez, problemas aerodinâmicos, problemas hidráulicos e cavitação, por exemplo. O aparelho empregado para análise de vibrações é conhecido como analisador de vibrações. No mercado, há vários modelos de analisadores de vibrações, dos mais simples aos mais complexos, dos portáteis, que podem ser transportados manualmente de um lado para o outro, até aqueles que são instalados definitivamente nas máquinas com a missão de executar monitoração constante. Um outro método seria a análise dos óleos. Os objetivos da análise dos óleos são dois: economizar lubrificantes e sanar defeitos. Os modernos equipamentos permitem análises exatas e rápidas dos óleos utilizados em máquinas. É por meio das análises que o serviço de manutenção pode determinar o momento adequado para sua troca ou renovação, tanto em componentes mecânicos quanto em componentes hidráulicos.
A economia é obtida regulando-se o grau de degradação ou de contaminação dos óleos. Essa regulagem permite a otimização dos intervalos das trocas. Permite identificar os primeiros sintomas de desgaste de um componente. A identificação é feita a partir do estudo das partículas sólidas que ficam misturadas com os óleos. Tais partículas sólidas são geradas pelo atrito dinâmico entre peças. A análise dos óleos é feita por meio de técnicas laboratoriais, que envolvem vidrarias, reagentes, instrumentos e equipamentos. Entre os instrumentos e equipamentos utilizados temos os viscosímetros, centrífugas, fotômetros de chama, pHômetros, espectrômetros e microscópios, entre outros. O laboratorista, usando técnicas adequadas, determina as propriedades dos óleos e o grau de contaminantes neles presentes. As principais propriedades dos óleos que interessam em uma análise são índice de viscosidade, índice de acidez, índice de alcalinidade, ponto de fulgor e ponto de congelamento. Em termos de contaminação dos óleos, interessa saber quanto existe de resíduos de carbono, partículas metálicas e água. É a análise que vai dizer se o óleo de uma máquina ou equipamento precisa ou não ser substituído e quando que isso deverá ser feito. Um outro método é a análise do estado das superfícies. A análise das superfícies das peças, sujeitas aos desgastes provocados pelo atrito, também é importante para se controlar o grau de deterioração das máquinas e de equipamentos. A análise da superfície abrange, além do simples exame visual com ou sem lupa, várias técnicas analíticas tais como endoscopia, holografia, estroboscopia e molde e impressão. O último método é a análise estrutural. É por meio da análise estrutural que se detecta, por exemplo, a existência de fissuras, trincas e bolhas nas peças nas máquinas e equipamentos. Em uniões soldadas, a análise estrutural é de extrema importância. As técnicas utilizadas na análise estrutural são interferometria holográfica, ultrassonografia, radiografia, gammagrafia, ecografia, magnetoscopia, corrente de Foucault e infiltrações com líquidos penetrantes. Por hoje é só e até a próxima!